livre da dificuldade. Glória a Deus. E quem está passando ali naquele momento? Quem está passando? Jesus está passando. E quando Jesus olha para cima, quem Jesus vê? Zaqueu. E o que Jesus falou para Zaqueu? Zaqueu, desce depressa. Por que Jesus mandou Zaqueu descer depressa? Não foi porque Jesus estava com pressa, é porque Zaqueu estava com pressa. Porque Zaqueu correu na frente da multidão. Amém. Então Jesus só respondeu aquilo que Zaqueu tinha feito. Amém. Você correu, Zaqueu? Você tem muita sede? Você tem muita pressa em te meter? Então desce depressa que vou entrar na sua casa logo. Aleluia. É a gente, presta bem atenção, é eu e é você que dita a velocidade de Jesus na nossa vida. Aleluia. Ou a gente pode ter um processo lento? Quem já andou de carro? Amém. A gente foi num lugar hoje, eu fico admirado com o carro do pastor. Subida, descida, é a mesma coisa. Por quê? Porque o pastor digita a velocidade e o carro é muito bom. Então você coloca 100, o carro, e você coloca 120, e você coloca 130, e 140. É o pastor que dita. E se ele parar o carro? Com Jesus é da mesma forma. Então Zaqueu pensou, eu quero acelerar esse processo. Hoje é noite de decisão. Eu vou acelerar esse processo. Aí Zaqueu pegou, correu na frente da multidão. Aí Jesus pegou e falou, Zaqueu, desce depressa. Desce depressa porque hoje me convém entrar na sua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu desceu? Zaqueu desceu? Cara, a gente tem que ter pressa, irmãos. A gente não pode mais ficar, amanhã eu mudo. Não, eu estou fazendo uma cura. Não, eu estou num processo de libertação. Não é hoje a libertação. É hoje o milagre. É hoje que eu tomo uma atitude. Glória a Deus. A gente tem que começar a acelerar o processo. Zaqueu foi dessa forma. Ele acelerou o processo. Ele desceu apressadamente. Só que tem um detalhe. Quando Zaqueu desceu, a Bíblia fala, vamos ver lá no versículo 7. O que diz aí? E vendo todos isso, o que eles fizeram? Quem que murmurou? Repita comigo assim: todos. Todos. Por que todos murmuraram? Porque a multidão pensa da mesma forma. Está vendo como você não pode pensar da mesma forma? Ah, não, porque o irmão está no processo, está no processo. Não, irmãos. Toda a multidão ficou murmurando. Eu te pergunto, a multidão era crente? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão? Quem acha que não, levanta a mão? Eu acho que sim. O que a gente está fazendo aqui? A gente está indo atrás de Jesus, amém? A multidão está indo atrás de quem? Quem ficou murmurando depois? Está vendo como a gente pega da murmuração? Nós, filhos de Deus. Ah, mas por que o Vicente? Por que o Vicente ficou rico? Ah, mas por que o Vicente agora está falando em línguas? Ah, por que o Marcão agora está pregando na China? Ou por que o grupo de louvor gravou um CD? A gente está murmurando. E Deus não quer isso. Deus quer falar para você assim, ó, toma uma atitude, que eu vou agir através da sua vida. Glória a Deus. E toda a multidão ficou murmurando. E ficou lá. Como que ele entra na casa de um pecador? Isso é a multidão que pensa assim. Embora Zaqueu não pensou assim. Zaqueu falou assim, vou pensar 2 segundos na frente deles. Eu vou correr na frente, eu vou matar a minha dificuldade e eu vou ver Jesus, porque Jesus vai entrar na minha casa. Amém, irmãos? É decisão. É decisão. Deus, o que Ele mais quer é transformar a nossa vida. Mas não depende dele. Depende de quem? A Bíblia fala, tem um versículo que diz: eis que eu vos dou a chave do reino dos céus. Agora eu te pergunto, chave abre porta? Não abre. Quem diz que chave abre porta? Chave destranca. Quem abre a porta? A gente que abre. A gente não entende e fala, Deus me deu a chave, eu vou abrir a porta. Não, a chave é destrancar. Quem abre é você. Quem abre sou eu. Então sabe o que eu pensou? É hoje. É hoje que eu vou executar algo. É hoje que eu vou abrir. Eu não preciso da chave, eu preciso abrir. Cara, a gente não precisa pagar a penitência. É só a gente tomar uma decisão. Só tomar decisão. Venhamos o versículo
Vamos ver o versículo 8. O que diz aí? Como que disse? Levantando-se Zaqueu. Amém. Mas que horas tem na Bíblia que relatou que Zaqueu tinha caído? Como que a Bíblia fala que Zaqueu levantou se não fala que ele caiu? A Bíblia fala que ele desceu da árvore, mas que ele caiu? Como a pessoa levantar, ela tem que estar? E a Bíblia não relata que Zaqueu caiu, mas a Bíblia relata que Zaqueu levantou. É aí que veio o maior milagre na vida do homem. A Bíblia fala, espiritualmente, eu analisando esse trecho, eu fico pensando, como que ele levantou se ele não caiu? É impossível. Aí o Espírito Santo me ensina todas as coisas, eu falo, é possível. Eu vou te ensinar e vou te mostrar. Quando Zaqueu encontrou com Jesus, e Jesus falou que ia entrar na casa dele, o que mudou na vida de Zaqueu? Maneira de pensar, maneira de agir, maneira de ver as coisas, maneira de comportamento, maneira de atitudes, mudou tudo. Então quer dizer que aquele homem que morreu não era Zaqueu, por isso que estava deitado. Aí ele levantou um novo Zaqueu. E sabe o que Zaqueu falou? Pai, eu vou devolver para os pobres 4 vezes mais. Se eu roubei alguém, Neto, eu vou restituir. Depois que Zaqueu falou isso, o que Jesus falou para ele? Zaqueu, hoje a salvação entrou. Por que Jesus não falou para Zaqueu que a salvação entrou na casa dele quando estava na árvore? E falou depois que Zaqueu proferiu. Porque só assim Jesus pôde ver que Zaqueu tinha tomado uma atitude. Verdadeiramente, Zaqueu, você tomou uma atitude e a salvação entrou na tua casa. Glória a Deus. Eu fico pensando a respeito de salvação. Eu falei, Deus, eu tenho mudado de atitude? Eu tenho tomado atitude diferente? Se Jesus falou para Zaqueu que a salvação entrou na casa dele depois de Zaqueu ter tomado atitude, eu quero essa salvação na minha casa. Eu vou tomar atitude. Se eu mentia, não minto mais. Se eu falava mal do irmão, não falo mais. Se eu fofocava, não fofoco mais. Se eu ficava pensando coisa errada do irmão, não penso mais. Se eu ficava murmurando tudo, sabe o que Jesus vai falar? Hoje veio o quê? Salvação. A salvação. Aleluia. A salvação é algo muito tremendo na nossa vida. Porque vai ditar uma vida de eternidade com Deus. Uma vida de eternidade com Deus. Eu sou salvo. Eu vou passar o resto da minha vida salvo, perto de Deus. Isso é muito bom. Então vale a pena tomar uma atitude. Amém. Vale a pena, irmãos. Vamos pegar esses princípios de Zaqueu. Pare de pensar como todo mundo pensa. Ou se a gente vê o irmão murmurando, a gente murmura junto. A gente vê o irmão falando com fulano, a gente fala junto. E Zaqueu começou a olhar e falar assim, isso não vai mudar minha vida. Isso não vai resolver minha vida. Eu tenho que tomar uma atitude que nenhum deles tomou até agora. Aí que vem a atitude de Zaqueu. Eu estava em São Paulo, sexta-feira passada, e teve um churrasco. E no churrasco, uma pessoa veio e trouxe cerveja. E colocou a cerveja em cima da mesa. E falou para mim assim, Fabiano, o que você acha disso? Crente pode beber? Crente não pode beber? Aí eu enchi do Espírito Santo. Eu falei assim, o reino de Deus não é nem comida e nem... Ele ficou sem entender. Aí depois eu expliquei. Eu falei, eu não estou procurando, eu estou procurando o reino. Se o reino não é nem comida e nem bebida, se você bebe, porque o que eu estou procurando é o reino. O que todo mundo está procurando? Pode beber? Não pode beber? Pode beber? Ou não pode beber? Eu falei, não, o reino de Deus não é isso. Então meus olhos não podem estar nisso. Meus olhos têm que estar no reino. E Zaqueu viu assim, se vocês estão murmurando, o olho não está em você, o olho está no reino. E o rei vai passar. E quando o rei passar, ele vai viver.
Aleluia. Quem está no céu? Deus. Eu creio que naquele momento difícil, a multidão apertando Jesus, e Jesus falar, eu vou falar com meu pai. E olha para onde? E o que ele vê? Ele falou assim, Zaqueu, você é dos meus. Você pensa nas coisas do alto. Aonde meu pai está? Então desce daí, porque nós vamos ter um contato íntimo lá na sua casa. Está entendendo, irmão? Isso é muito simples. Isso é muito simples. Vocês escutam e pregam revelações infinitamente maiores do que essa que eu trago. Eu sou o último dos últimos, irmãos. Mas são princípios, irmãos. São princípios que, se a gente colocar em prática, Deus vai manifestar em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. E tem que começar conosco, irmãos. Com cada um. Com cada um. Respeitando. Você gosta de rock? Glória a Deus. Você gosta de funk? Glória a Deus. Você... Por quê? Porque quantas digital igual a sua tem no mundo? O nome pode ter igual, mas digital? E digital o quê? Onde que a digital nossa vai? Na carteira de identidade. E por que serve a carteira de identidade? Para te identificar no mundo inteiro. Então a identidade sua é única. Por isso que você não precisa ser igual a ninguém. Por isso que esse jeito doido de pregar, esse jeito doido de falar, irmão. É único. Eu faço o quê? É o papai que quis. Eu não vou reclamar com ele. Ah, mas o senhor fez assim, amém. Então, irmãos, vamos tomar esses princípios da nossa vida. Vamos fazer que nem Zaqueu. Vamos ter essa atitude. Porque eu creio que a salvação vai vir na nossa casa. Por que a Bíblia não diz que... O que Jesus falou sobre Zaqueu? A salvação vem na sua vida. Ele falou que a salvação vem da sua? Porque a decisão nossa vai mudar a nossa família. É a nossa decisão que muda. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão muito sérios. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Eu gostaria de fazer algo muito doido. Quem diga amém, diga amém. Amém. Ó, quem diga amém, diga amém.